saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, assíduos frequentadores do Portal Escola Dominical, também do nosso canal Portal EBD, para mais uma análise e abordagem agora do último trimestre desse ano de 2024. Aguardando Jesus, estamos aqui, pela graça de Deus, meditando na sua palavra. E hoje nós somos agraciados com a presença dos nossos ilustres pastores, que aqui tanto contribuem para a nossa abordagem. Eu queria apresentá-los primeiramente para nós iniciarmos. Hoje vamos começar pelo pastor Antônio Mardônio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu amado. Um grande prazer estar mais uma vez participando dessa equipe, essa seleta equipe, portanto, deste terceiro trimestre, da abordagem, melhor dizendo, do quarto trimestre. E você, meu amado irmão que nos acompanha, que você possa ter um excelente aproveitamento dessa abordagem, seja edificante, seja muito útil para a sua aula que você ministrará cada domingo da Escola Dominical. Amém, meu querido. Pastor Caramuru Afonso Francisco, seja bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor para o pastor Mardônio, para o pastor Serafim, para o nosso querido presidente, o nosso presbítero irmão Humberto, e a todos os irmãos que estão acompanhando esta análise e abordagem. É um prazer muito grande poder agradecer a Deus e participar de mais uma abordagem, a última deste ano, onde estaremos a estudar um tema muito importante, que são as promessas de Deus. Um tema que nós não estudávamos desde 2007. Amém, seja bem-vindo novamente. E o nosso querido pastor José Serafim de Oliveira, agora também com seu canal do YouTube, PR Pastor José Serafim. Arroba aí, ó, já estava corrigindo o endereço correto, é isso mesmo. Arroba Pastor José Serafim. Esse é o canal do nosso pastor, já que recomendamos logo de início que os irmãos assistam os vídeos do pastor, estudem sobre escatologia, se inscrevam no canal do pastor José Serafim, e quando ele passar de 1.000 inscritos, ele vai começar a fazer lives ao vivo, né? Vamos fazer juntos, não é mesmo, pastor? Então, falta pouquinho, hein? Contamos com os irmãos para se inscreverem. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Pastor, no canal eu sou com 490 e poucos inscritos. Preciso chegar no 1.000. Peço que os amados irmãos me ajudem a chegar lá. Falta só 500 e pouco. Rapidamente vai chegar. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor, Meus queridos, e antes... Como disse o pastor Mardônio, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de uma equipe tão nobre como essa que Deus preparou. E, para mim, essa abordagem e análise, para as pessoas que nos ouvirem e puderem absorver aquilo que foi discutido aqui hoje, é uma síntese da lição do trimestre todo. Que vamos estudar as promessas de Deus, né? E hoje nós vamos discutir sobre algumas promessas, tanto para a igreja como para o crente individual e para todos os que receberem Jesus como Salvador. Amém. E eu aqui, falando em nome dos internautas e também um assistente das abordagens, estou sempre aqui com vocês, pela misericórdia de Deus, nós é que agradecemos de poder ter pessoas tão íntegras, tementes a Deus e que se esmeram no ensino da palavra, como o pastor Caramuru, o pastor Antônio Mardoni e o pastor José Serafim. É uma bênção. Amém, amém. Meus queridos, e para nós, antes de nós iniciarmos nas perguntas propriamente ditas, eu queria aqui mencionar o tema do trimestre. Os irmãos estão vendo aqui na minha estante virtual, tá? No meu estúdio aqui preparado, a miniatura da revista, onde o tema é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, e as 13 lições estão divididas da seguinte forma: lição 1, as promessas de Deus. Lição 2, as promessas de Deus para Israel. Lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Lição 4, promessa e obediência. Lição 5, a promessa de salvação. Lição 6,
a promessa de cura divina. Lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa da provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. E lição 13, as promessas de Deus são infalíveis. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós. E para nós iniciarmos a nossa análise e abordagem, eu gostaria que nosso pastor Caramuru fale um pouquinho para nós, pastor, o que é promessa de Deus e também como elas podem ser classificadas. Pois bem, irmão Humberto, a promessa de Deus, quando nós falamos e lemos na Bíblia a respeito de que Deus promete, a expressão bíblica usada para promessa, tanto no hebraico quanto no grego, quer dizer, na verdade, palavra. É mais ou menos o que acontece nos 10 mandamentos, né? A gente fala os 10 mandamentos, mas quando nós abrimos a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, nós encontramos assim: então falou Deus todas estas palavras, né? Tanto que os 10 mandamentos são conhecidos como o decálogo, né? As 10 palavras. A declaração de fé das Assembleias de Deus, quando está falando dos mandamentos, ela tem uma expressão aqui que eu achei muito interessante, porque também vale para a promessa, né? Porque tanto promessa quanto mandamento são palavras de Deus. E na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 18, na página 156, está escrito assim: o sentido de palavra na Bíblia é amplo, indica a comunicação de um conteúdo completo e também o portador linguístico de um significado. Então, a promessa é uma palavra de Deus, é uma mensagem completa de Deus, em que Deus diz o que vai fazer. Então, ele se compromete, porque ele avisa algo, ele anuncia algo, e quando Deus fala algo, este algo vai acontecer. Então, a promessa, para nós, seres humanos, é uma palavra que Deus fala que ainda não aconteceu. Mas a gente não pode esquecer que para Deus não tem tempo. Então, para Deus já aconteceu. Mas a promessa, então, é esta palavra que Deus fala e que vai acontecer no futuro. Então, isto é a promessa de Deus. E a Bíblia está repleta de promessas. E as promessas de Deus, elas têm que ser bem analisadas, e nós vamos fazer isso bem durante todo o trimestre, porque há muitas distorções, porque a promessa Deus fala para alguém. Ele pode falar para toda a humanidade, mas ele pode falar para uma nação, ele pode falar para uma pessoa. Então, nós temos que saber, essas promessas, elas são gerais, quer dizer, para todos os seres humanos, se elas são nacionais, e aí nós lembramos que para Deus existem 3 nações: os gentios, os judeus e a igreja. Então, existem promessas para os gentios, para a igreja e para Israel. Então, essas são as promessas nacionais. Nós temos também as promessas grupais. Às vezes, Deus dá uma promessa para um determinado grupo, para um determinado número de pessoas. Como, por exemplo, as promessas que Deus deu para a tribo de Levi. E nós temos também promessas individuais. Deus fez promessas para Abraão, para ele. Deus fez promessas para Davi. Então, nós temos promessas que são individuais. Então, primeiro eu tenho que saber para quem Deus falou a promessa. E, por fim, nós temos que também tomar o cuidado de que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Existem promessas que Deus faz
sem que se precise acontecer qualquer coisa. Deus diz que vai acontecer e acontece. E mais adiante nós vamos esmiuçar isso melhor. Mas existem promessas que dependem de algo para que ela se realize. Aí são promessas condicionais. Então, lembrando, resumindo, nós temos promessa de Deus, é uma palavra que Deus fala e que vai acontecer no futuro. Se bem que para Deus, quando ele fala, já aconteceu, porque o tempo não está. Deus não está debaixo do tempo, nós é que estamos debaixo do tempo. E essas promessas podem ser para toda a humanidade, para alguma nação, para algum grupo ou para alguma pessoa. E existem promessas que dependem de condições e outras que não dependem de condições. Amém, pastor. Muito interessante. E indo nessa linha do que o senhor nos explicou agora, o senhor falou que existem promessas que elas são direcionadas a uma nação. Pastor Zé Serafim, fala um pouquinho para nós quais são as principais promessas de Deus para a nação de Israel. Amém. Irmãos, essa pergunta exige uma resposta um tanto intensa. Tenha um pouquinho de paciência. Eu anotei aqui, porque, na verdade, essa promessa de Deus para Israel, ela começou com Abraão. Deus fez promessa a Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Quais as promessas que Deus fez para Abraão? Chamado de Abraão, Gênesis 12, verso 1. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. A promessa exige confiança naquele que prometeu. Que Abraão estava com 75 anos de idade quando Deus o chamou. Ele não tinha filho. Sarai, sua mulher, também já era idosa e não gerava. E Deus lhe fala: far-te-ei uma grande nação. Ele, olhando para as condições dele e da mulher, ele acreditava que não ia ter herdeiro. Mas mais à frente vamos ver, quando ele até disse a Deus: deixa Eliezer, o meu servo, como meu herdeiro. Deus disse: não, Abraão, não é Eliezer, não. É aquele que você vai gerar, será o teu herdeiro. Então, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Outra promessa: e tu, Abraão, serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, não sei se entendeu bem, mas hoje nós entendemos que já apontava para Jesus Cristo, que nele todas as nações são abençoadas. É importante que nós nos lembremos um pouco sobre a pessoa de Abraão. Aliás, Flávio José faz até um comentário interessante, porque Abraão, já sendo, como já dissemos, já sendo velho, só ele e a mulher. Depois teve um filho, mas com a escrava, não era filho natural dele e da esposa. Então, mas Abraão era de uma família idólatra. Diz o Flávio José que seus pais eram fabricantes de ídolos, de deuses. E ele transportava aqueles ídolos feitos por seus pais. E ele começou a meditar no assunto, a refletir. Olhava para o sol, a lua, as estrelas, para o universo. De que alguém criou tudo isso. E não pode ser esses deuses que nós fabricamos, porque eles não podem fazer isso. Deve ter um Deus maior que nós não conhecemos. E um dia esse Deus, que ele sentia que existia, mas não tinha com ele uma experiência, Deus falou com ele. Abrão, Abrão quer dizer pai das alturas, pai alto. Que, como Deus falou, a Bíblia não fala se foi um sonho,
Profecia não foi que não tinha nem profeta na época, né? Mas ele entendeu que era o Deus que ele não conhecia, o Deus desconhecido, que o chamou por nome, ele fez promessas. Então, Abraão, o pai da nação de Israel, recebeu de Deus essas promessas que acabamos de falar. E depois tem promessas para, especificamente, como explicou o doutor Caramuru, muito bem, por sinal, que há promessa feita para uma nação. Então, aqui Deus prometeu para a pessoa de Abraão, mas depois Deus fez promessa para a nação de Israel. Israel, aquele que luta com Deus. E eu acredito que na sequência de nossa abordagem, nós falaremos nas promessas feitas a Israel, cujas promessas apontam para o final, para a escatologia, após o arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, quando a nação de Israel estiver sendo perseguida cruelmente pelo anticristo, aí vamos ver as promessas de Deus dirigidas à nação de Israel. E Deus prometeu fazer uma grande nação e fará. A igreja, nesse período da escatologia, já estará no céu com Jesus, mas Israel vai estar na terra. Mas Deus não se esquece das suas promessas. Ele prometeu e ele cumpre, não há poder nem no diabo, em nada que possa impedir que Deus cumpra as suas promessas. Graças a Deus, hein? Deus tem promessa para mim, para você e para todos os nossos ouvintes. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Amém. Amém, pastor. Pastor, e o senhor estava aqui me fazendo lembrar que além de uma nação que Deus gerou a partir de Abrão, a nação de Israel, existe uma nação que foi gerada a partir do próprio Cristo, como está lá em Mateus 16, 18, onde diz: Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pastor Antônio Mardônio, uma nação que vem não como a nação de Israel, que era da descendência de Abrão, mas agora uma nação que existe a partir do próprio Cristo. Quais são, pastor Mardônio, as principais promessas de Deus para a igreja? Olha, são muitas as promessas de Deus para a igreja. Eu queria mencionar quatro, falar das quatro promessas principais. A primeira que o próprio Senhor Jesus falou, da manifestação dos sinais sobrenaturais. E a gente vê exatamente no ID, que está registrado em Marcos, no capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus entendeu o seguinte: eles não poderiam sair pelo mundo sem esse revestimento de poder, porque teria sido o maior insucesso para eles, eles não seriam bem-sucedidos. Aquele mundo era pior do que o mundo de hoje. Seria mais difícil evangelizar aquele mundo do que o mundo de hoje. Então, eles precisavam ter esse revestimento de poder. Jesus prometeu, portanto, que eles receberiam esses sinais sobrenaturais, e as pessoas se admiraram, as pessoas constataram que eles falavam a verdade e chegaram à conclusão que Jesus deu a vida, ressuscitou, que Jesus veio salvar a humanidade, através, portanto, dessa promessa que Jesus fez e cumpriu. Então, nós vemos a segunda promessa, o revestimento de poder. Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E a gente vê exatamente aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Conforme diz a tradição, que havia em torno de 500
no momento da ascensão de Jesus, as 500 testemunhas, mas só 120 receberam a promessa, porque acreditaram na palavra de Jesus, permaneceram em Jerusalém. E Jesus disse até para eles, não muito longe destes dias, foram apenas 10 dias, e eles foram revestidos desse poder. E esse poder permanece sendo dado por Deus para todos nós na atualidade. Essa promessa ela é extensiva, ela vai vigorar até o dia da vinda de Jesus, portanto, esse revestimento de poder tão necessário para nós evangelizarmos. E queremos também falar sobre a glorificação do nosso corpo. Jesus fez essa promessa, que os nossos corpos seriam glorificados. Então, a gente passa por muita luta, por muita adversidade, muita provação, muita tribulação, enfermidade, muitas enfermidades que nos vêm para nos trazer até uma certa tristeza e tal, pelo sofrimento que a gente enfrenta nessa vida, mas temos uma grande promessa, que é a nossa glorificação, a glorificação do nosso corpo. E nós vamos chegar lá e dizer um para o outro. Eu vou dizer para o pastor Serafim, e ele também vai responder para mim. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, o que a gente vê exatamente aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz exatamente sobre essa promessa. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a gente passa por esse processo de luta, de sofrimento. Quantos foram martirizados, quantos estão presos, quantos estão condenados à morte. Mas nós temos essa grande promessa que nós seremos revestidos desta glória. É, portanto, a coroa da salvação, a nossa glorificação, e concluindo a promessa da vida eterna. Deus nos fez a promessa da vida eterna, como nós encontramos lá em 1 João, nós vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 25, melhor dizendo, a promessa da vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, essa promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Então, essa é a vida eterna que nós teremos para sempre. Hoje, nossa vida está limitada, portanto, enquanto nós somos jovens, nós desfrutamos dessa vida, vem a velhice, e com ela vêm as lutas, vêm as adversidades, mas nós vamos gozar a vida eterna, uma promessa feita para a igreja, e baseados nessas promessas, nós permanecemos firmes e fortes, e vamos até o fim, até o dia glorioso de nos encontrarmos com Jesus lá nos ares. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, é o que nós aguardamos, todos nós. E eu estava aqui lembrando, conforme o pastor Antônio Mardoni finalizava a sua resposta, eu tive o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Aurelino Vieira dos Santos. E ele, sempre no apelo, ele lembrava, olha, ele cantava aquele corinho, né? Eu não vou fazer barulho nos ouvidos dos irmãos tentando cantar, mas aquele corinho que diz que eu venho como estou, né? E ele dizia, olha, você vem como está, mas não vai ficar como está. Jesus vai te transformar, né? Então, existia uma condição para a ação da conversão a Cristo e você ter uma mudança de vida, né? E essa mudança de vida, ela era condicional. Precisava haver uma entrega, precisava haver uma fidelidade da nossa parte para que aquelas promessas acontecessem na nossa vida. E o pastor Caramuru nos falou um pouquinho sobre isso, eu queria que ele se aprofundasse um pouco mais agora. Pastor Caramuru, qual é essa relação entre promessa e obediência? Pois bem, irmão Humberto, esse é um assunto importante quando nós estamos a estudar as promessas de Deus. Há muitas pessoas hoje que, em razão dos falsos ensinamentos, acabam se decepcionando com Deus, se frustrando, porque tomam para si promessas que não foram feitas para eles e também promessas que muitas vezes exigem condições. Como eu disse, a promessa é Deus falando para o homem a respeito de algo que ele vai fazer.
A primeira coisa que nós devemos observar é que quando Deus fala e promete, ele o faz por sua soberania, por sua vontade. Ele não é obrigado a nada. Quando ele promete, ele traz ao homem uma demonstração do seu amor, do seu cuidado para com a sua criação, que é a coroa da criação terrena, que é o ser humano. Então, existe aqui uma relação assimétrica, né? A gente fala relação assimétrica, quer dizer, não é uma relação de igual para igual. Deus é o Senhor e o homem é o servo. Isso é importante, porque o pastor Serafim mesmo já nos deu muitas aulas a esse respeito. Existe aí um pensamento equivocado de que Deus é um Deus de aliança e, por isso, quando Deus se compromete com algo, você pode exigir, pode obrigar, porque Deus está vinculado. Como se fosse uma relação de igual para igual. Não é. Deus é o Senhor, nós somos servos. Quando Deus promete, isto ocorre, isto acontece, mas nas condições determinadas por Deus, se ele determinou condições. E cabe a nós obedecer. Então, a obediência é uma conduta que se exige do homem em relação a Deus, independentemente de promessa. Por quê? Porque o homem tem que obedecer a Deus, porque Deus é o Senhor e nós somos servos. Agora, existem promessas que Deus fez que independem da obediência do homem. São as promessas que eu disse há pouco, incondicionais. Eu vou dar um exemplo de uma promessa aqui. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou um suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então Deus, quando Noé agradeceu a Deus, fez um sacrifício de gratidão e de adoração a Deus, porque havia sido poupado no dilúvio com a sua família, Deus se agradou daquele ato, e Noé não tinha pedido nada, ele só estava adorando e agradecendo a Deus, e Deus, então, fez uma promessa, porque quis fazer. Não vou mandar mais dilúvio sobre a terra, apesar do homem ser mau e continuar pecador, e enquanto a terra durar, vai ter frio, calor, verão, inverno, noite e dia. Por isso que essas coisas aí de mudança climática é coisa do cão mesmo, porque está querendo desmentir o que Deus disse. Então, enquanto a terra durar, e Jesus ele confirma isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 45. Jesus diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É essa promessa que Deus fez aqui, depois do sacrifício que Noé ofereceu. Ele disse: olha, enquanto a terra durar, eu vou mandar chuva e sol, vai ter frio, calor, verão, inverno, para bons e maus, para justos e injustos. Não vai ter mudança das estações do ano, não vai ter nada disso enquanto a terra durar. Por quê? Porque Deus prometeu. E é uma promessa que independe da obediência. Tanto que chove tanto na plantação do justo como do ímpio. É a mesma coisa. Então, a gente tem que entender isso. Que Deus faz promessas que muitas vezes não dependem da obediência. Esse é um exemplo. Agora, existem outras promessas que dependem da obediência. Para Israel,
Não fique aí pensando que é para a igreja. É para Israel. O famoso capítulo 28 de Deuteronômio. A promessa de prosperidade material na terra de Canaã para Israel. Esse capítulo aqui não tem nada a ver com a igreja. Deus está dizendo que se Israel fosse fiel a ele na terra prometida, ele teria fartura de pão, teria boa produção, se fosse obediente. Olha o texto aqui, Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, Deus está falando com Israel aqui. E aí ele começa a falar uma série de bênçãos, mas que dependia da obediência. Se o povo fosse desobediente, em vez de bênção, vinha maldição. É a parte que ninguém lê do capítulo 28 de Deuteronômio, que é o versículo 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E nós vemos que Israel, a última maldição, era perder a terra. Israel foi levado cativo, porque desobedeceu a Deus. Deus não deu a prosperidade material e a permanência na terra de Canaã. Por quê? Porque essa promessa dependia da obediência. A maior promessa que Deus fez para o homem é condicional. É a promessa da salvação. Lá em João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para eu ter a vida eterna, pastor Mardoni falou muito bem, a promessa é para a igreja, eu preciso crer em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a promessa da salvação depende de eu obedecer ao chamado de Deus, de eu crer em Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Deus faz promessas que dependem da obediência, são as condicionais, mas também Deus faz promessas que não dependem da obediência, né? Como são as promessas incondicionais. Então, cuidado no seu julgamento. Às vezes, alguém está passando uma prova e você diz, é porque foi desobediente, por isso está sendo castigado. Nem sempre. Às vezes, Deus está abençoando alguém que é desobediente. Por quê? Como, por exemplo, quando ele manda a chuva e o sol na plantação de um ímpio e ele tem uma boa produção e ganha muito dinheiro. E ele é desobediente a Deus. Mas por quê? Porque Deus prometeu que enquanto a terra durar, haverá sementeira cega e vai mandar a chuva e o sol, tanto para justos como para injustos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não existe essa relação automática entre promessas de Deus e obediência. Amém. Muito bem explicado, pastor. Graças a Deus. E eu peguei uma parte assim da sua explicação, né? E aí, falando até em outras palavras, então também existe promessa de juízo, né? Para Sim, quem não porque é a promessa obediente. não é só coisa boa. Deus também promete coisas ruins. Verdade. E agora, irmãos, é muito importante, as lições vão falar disto, né? A gente detalhar um pouquinho as promessas de Deus, até para que os cristãos eles tenham pleno entendimento do que realmente é uma promessa e do que não é, não é? Então, eu vou entrar no assunto com vocês agora, de especificamente alguns tipos de promessa. E começando com o pastor José Serafim, eu quero pedir, pastor, que o senhor fale um pouquinho sobre promessas da salvação e também promessas da cura divina.
né? Tanto o pastor Caramuru como o pastor Mardoni já tocaram no assunto, tocaram de leve, mas a mim me é dada a responsabilidade de falar mais especificamente, não é? Então, promessa da salvação. Salvação é um assunto interessante, porque todo homem vai morrer. E a morte é uma preocupação do ser humano. Mesmo aquele que diz que não crê em Deus, que é materialista, mas ele tem medo de morrer. Porque a vida além túmulo é uma incógnita. Quem recebe Jesus como Salvador está tranquilo, sabe o que vai acontecer com ele. Mas quem não o recebe tem temor, tem medo de entrar no mundo desconhecido. Jesus prometeu, como já citou tanto o doutor Carmona como o pastor Mardônio, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é agora só para o judeu, para toda criatura. Aqueles que creem no evangelho e forem batizados serão salvos. O que não crê será condenado. Não parece coisa tão complicada assim, não. Crê no Evangelho, crê na doutrina, na mensagem do Evangelho, aceita, cumpre o Evangelho, segundo as palavras de Jesus, é salvo. Se é salvo, é salvo. Significa que, quando chegar no fim da jornada terrena, ele está salvo, está seguro com Deus. Agora, meus irmãos, eu acho importante que nós discutamos um pouquinho sobre salvação, porque eu já tive a oportunidade de discutir muito esse assunto com calvinistas, porque o Calvino tinha uma forma de ensinar. Quem está salvo está salvo. Não tem perigo de perder. A salvação é garantida e, por mais que a pessoa erre, ele está salvo. Mas há um versículo interessante aqui na primeira carta. Opa, interrompeu? Não, não, pastor, pode continuar. Pode continuar? Sim. Aqui na 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo dizia: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por servos e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu a mim, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas o que eu quero é comentar, me desculpe, mas o meu engano. É o versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Então, aqui vemos uma salvação condicional. Paulo escreveu aos crentes: vocês receberam o evangelho que eu preguei, creram, são salvos, mas depende de permanecer naquilo que vocês aprenderam. É se desviar da doutrina do evangelho, do princípio do evangelho, o próprio pecador atrai a perdição, perde a salvação. Então, a salvação pode ser perdida, sim. Eu não sei quantos ouvintes nós temos, mas, meus amados irmãos, a palavra recomenda que tenhamos cuidado com a salvação, porque o salvo pode se descuidar e
perder a sua salvação. E outra questão é que Deus já elegeu aqueles que são salvos, e são salvos eleitos por Deus. Deus elege todo aquele que crê no Evangelho. Quando o pecador crê no Evangelho, recebe Jesus como Salvador, ele está eleito para a salvação. Então, a salvação não é uma coisa imposta, é uma coisa oferecida. Deus não obriga, Deus oferece. O pecador pode aceitar e pode recusar. Oxalá que nós tenhamos o coração aberto, porque é a maior bênção que o mortal pode alcançar, é a sua salvação. A perdição é coisa triste, perdido eternamente. Como salvo também, é salvo por toda a eternidade. Meus irmãos, temos cuidado com essa preciosidade chamada salvação. Temos cuidado, porque há um inimigo querendo nos roubar essa bênção. Então, guardemos com todo carinho, com perseverança, ainda que soframos alguma coisa neste mundo, alguma perseguição, alguma incompreensão, mas a salvação é preciosa. Algum prazer neste mundo é transitório e passageiro. Não podemos trocar uma salvação tão preciosa, custou tão caro, custou o sangue de Jesus, por um mero prazer passageiro e depois uma eterna perdição. Os nossos ouvintes têm certeza de salvação? O Espírito testifica com teu Espírito que sois filhos de Deus? Fique alegre, glorifique a Deus, despreze tudo quanto ameaça a tua salvação e fique firme, porque Jesus te salvou. Amém. Amém, pastor. Tem a E, promessa da pois não, cura pastor. divina. Ele não falou. Cura Ah, é divina. verdade, pastor, a cura divina. É isso mesmo. Jesus também prometeu, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Porão a mostrar os enfermos e os curarão. Aí tem aquelas promessas, não é? Que está no capítulo 16 de Marcos, do verso 18 por diante. Eu estava ouvindo um debate na TV, não me lembro se era na TV ou se era no rádio, mas parece que era na TV. Eu não me lembro o nome dos debatedores, se lembrasse, não iria dizer também, porque não é o caso, não é? Mas um deles, um pentecostal, sustentando que a cura divina é uma bênção atual e presente e nós podemos alcançar. O seu opositor dizia que esses textos foram acrescentados, não está na Bíblia, não está no original. Aí ele dizia, eu queria ter uma cobra aqui para ver se o senhor punha a mão nela e não lhe acontecia nada. Ah, como eu queria que isso fosse falado para mim. Deus opera milagre não é para satisfazer a curiosidade de ninguém. Deus opera para a glória do seu nome e para beneficiar aqueles que depositam nele a sua confiança. Não vamos esquecer que Herodes tinha um desejo de ver Jesus, estava curioso para ver um milagre, um sinal. Jesus nem lhe deu resposta. E quando os fariseus exigiram, mostra-nos um sinal, disse uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no ventre da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Deus não opera milagre para satisfazer curiosidade de ninguém. Deus opera em nosso benefício e para a glória do seu santo nome. E Tiago, no capítulo 5 de Tiago, ele fala sobre cura divina. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este ore sobre o doente, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E é tão poderosa esta ação que ainda está escrito: se houver cometido pecado,
seriam perdoados. Eu me lembro, irmãos, eu, pela graça de Deus, sirvo a Jesus, estou na igreja desde a minha infância, e teve uma época que era muito comum os crentes chamarem em casa o presbítero da igreja para orar e ungir um doente. E eu vi muitas pessoas sendo curadas. Hoje parece que está meio parado esse negócio. Mas se tiver alguém me ouvindo e está doente, chame o presbítero da igreja, pede para ele orar e te ungir em nome do Senhor. E acredite na promessa. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Então, Jesus continua curando, sim, graças a Deus. Não quer dizer que o crente não vá ao médico. Vai, pode ir ao médico, não é pecado ir ao médico. Eu mesmo passei por um médico há poucos dias com problema, vias urinárias. O médico pediu o exame, viu o resultado, pediu outro, não me chamou mais, não me deu remédio nenhum. Mas eu estou bom, graças a Deus, sarei. Sem precisar o médico me dar remédio nenhum. Então, a cura divina é uma bênção que acompanha a igreja. Até que nós tenhamos nossos corpos glorificados. Aí nunca mais terei indício de qualquer enfermidade. Esse corpo que estamos nele hoje, ele pode sofrer intempérie, talvez uma má alimentação, problemas da natureza, frio, calor, coisas desse tipo, pode abalar a nossa saúde. Mas Jesus continua curando os doentes. Confiemos e depositemos nele a nossa confiança. O irmão o pastor, me pediu mais para falar sobre proteção. O Salmo 91, todo é uma proteção. Nós estamos... Essa é um pouquinho mais para frente, viu, pastor? É, Eu vou te perguntar daqui a pouco, pois não, desculpe. Amém, pastor. Já te chamo para a gente falar sobre ela. Amém, Né? amém. Mas muito importante, pastor, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre coração e paz. Lembrando que a gente não está falando sobre o coração físico, né, como alguns podem pensar, mas o coração que é aquele repositório nosso de tudo aquilo que é importante, de tudo aquilo que depois vai refletir na nossa fala, nas nossas ações. A Bíblia diz: guarda, né, de tudo que tens, guarda o teu coração, né? E também sobre o que é a verdadeira paz, as promessas de paz que Deus faz. Porque alguns dos nossos dias vinculam paz com prosperidade financeira, né? E tem tanto rico sem paz, não é? E eu queria pedir a ajuda do nosso pastor Mardoni para falar um pouquinho para nós sobre essas promessas de um coração novo e as promessas de paz que o Senhor nos dá. Mas essa promessa do coração novo e termos paz com Deus e com os homens vem através de uma transformação. Nós somos transformados. Essa transformação significa uma metamorfose. Eu gosto de ilustrar, portanto, sobre essa transformação da lagarta. A lagarta, ela, quanto mais feia que ela for, horripilante, portanto, a gente tem medo dela, quer dizer, ninguém quer se aproximar de uma lagarta dessas grandes e tal. E ela vai, se encosta lá num canto, ela está dentro do casulo, e passa o tempo, sai de dentro daquela lagarta uma borboleta, multicor. Aí a gente corre atrás, a gente gostaria de ter conosco, colocar na mão, tirar uma foto, se ela pudesse ficar na cabeça para poder tirar uma foto bem bonita com aquela borboleta. Aquela borboleta era aquela lagarta. Então, nós nos comparamos, antes de aceitar Jesus, à lagarta. Agora nós somos como a borboleta. Passamos pela metamorfose. Então, se não houver a metamorfose, não há, portanto, o implante do coração novo, que é Deus que faz. E nem temos paz com Deus e nem com os homens. Então, esse seria o primeiro ponto da metamorfose. O segundo, para que aconteça essa transformação, é necessário a atuação do Espírito Santo. Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, que se encontrou com eles, Jesus assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na vida
de quem serve a Deus é uma condição sine qua non. Nós não podemos, portanto, dizer que servimos a Deus se não formos o templo do Espírito Santo, que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. É, portanto, uma necessidade nós possuímos o Espírito Santo. E também, através do Espírito Santo, é feita a circuncisão no nosso coração. Tem a circuncisão da carne e tem a circuncisão do coração, que é operada pelo Espírito Santo. E tudo isso significa o que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então, tem que nascer de novo. Se houver um novo nascimento, portanto, surge um novo coração. E também vamos viver uma vida de paz com os homens e com Deus. E, por último, também, nós vemos o que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos esse coração, ele é inclinado para Deus, não inclinado para as coisas materiais, não inclinado pelos desejos da carne, mas inclinado totalmente para Deus. Então, é possível que tudo isso aconteça através dessa relação que eu apresentei, desses 5 itens. Nós sermos uma nova criatura. É, portanto, uma condição, como eu falei já, sine qua non. É necessário nascer de novo. Quando se nasce de novo, a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, pastor. E nós estamos vivendo, talvez, o momento de maior ataque à família que já se viu na história. Talvez um ataque global, eu diria, né? À família. E para isso é muito importante que nós aprendamos nesse trimestre quais são as promessas de Deus para pais e filhos. Pastor Caramuru, quais são essas promessas, meu querido? Como o irmão Humberto bem disse, nós estamos vivendo o princípio das dores, que são os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, e Jesus disse que nos dias da sua vinda seriam iguais aos dias de Noé. E uma das características dos dias de Noé era a desestruturação familiar. Jesus disse que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então, há esse quadro de desestruturação familiar, de ataque à família que nós vivemos hoje, é prenúncio da volta de Jesus. E por que o inimigo trabalha tanto contra a família? Porque a família é uma instituição criada por Deus. E Satanás se levanta contra tudo que diz respeito a Deus. E a família é o lugar da bênção. A primeira bênção que é mencionada na Bíblia para o ser humano está lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou. Quer dizer, abençoou o primeiro casal. Após o primeiro casamento, Adão e Eva, Deus os abençoou. E no capítulo 9, depois do dilúvio, Deus também abençoa Noé e a sua família. Então, a família é o lugar da bênção. E não é à toa, portanto, que Deus faça promessas, tanto para pais quanto para filhos. Lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O apóstolo Paulo lembra que quando Deus foi ao Monte Sinai e proferiu os 10 mandamentos, as 10 palavras, o primeiro mandamento que tinha uma promessa dizia respeito à família. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui nós temos a primeira promessa para os filhos, que eles devem obedecer aos seus pais, ajudar os seus pais, porque honrar não é só dar obediência, ter temor, reverência,
mas é também ajudar quando o pai precisar, inclusive ajuda material. Então, se o filho fizer isso, Deus promete a ele longevidade. É a longevidade. E essa longevidade é vida longa e vida boa. Veja o que Paulo diz aqui: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O filho que obedece e que honra seu pai tem vida longa e vida de qualidade. Porque não adianta alguém viver muito tempo se estiver doente, dando trabalho, não é? Mas o filho que obedece ao pai tem essa promessa de longevidade e de vida boa, né? Uma vida com tranquilidade, com comunhão com Deus, uma vida que satisfaça as suas necessidades básicas. Então, essa é uma promessa que Deus dá aos filhos, condicional. É preciso que haja obediência. Quando o filho é desobediente ao pai, quando ele desonra o pai, o resultado é funesto. Vida curta e vida má. E nós temos um exemplo disso na Bíblia com Absalão. Absalão, que desonrou ao seu pai Davi, destronou o seu pai Davi, teve ódio do seu pai Davi, e hoje, quando alguém vai lá visitar Israel, lá tem lá o pilar de Absalão, e você ainda tem que jogar uma pedra e dizer: maldito filho que desobedece a pai e mãe. Quer dizer, além dele morrer cedo e mal, né? Morreu lá com a lança, o Joabe o matou, porque ele prendeu os cabelos dele ali num galho de uma árvore, né? Uma morte terrível, porque desobedeceu e desonrou o pai. Já os pais também têm uma promessa da parte de Deus, né? Nesse mesmo capítulo 6, versículo 4, diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando o pai ele não provoca a ira ao seu filho, quando ele cria o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor, ele também recebe uma promessa de Deus. Qual é? A promessa de Deus se encontra lá no Salmo 128, o chamado Salmo da Família, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando os pais temem a Deus, eles não provocam a ira a seus filhos, porque não são individualistas, porque não são egoístas, porque ensinam, instruem a criança no caminho que ela deve andar. E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma vida de comunhão, uma vida conjugal feliz. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha que interessante, a mulher ela é comparada à videira frutífera, ou seja, um pai, um marido que tema a Deus, que ensina os seus filhos, que tem uma vida correta. A sua esposa é videira frutífera. Quer dizer o quê? Videira é a planta de onde vem a uva que produz o vinho, que é o símbolo da alegria. A sua esposa será uma alegria para você. Ela será frutífera, ela produzirá o fruto do Espírito. Ela será uma mulher virtuosa. E os seus filhos serão plantas de oliveira. A oliveira traz a azeitona que gera o azeite. O azeite é tempero, o azeite é remédio, o azeite é uma espécie de afugentador de parasitas e tudo mais, né? Então, os seus filhos vão te dar sossego, tranquilidade, prazer, e estarão sempre à roda da tua mesa, em comunhão com você. E
você será abençoado. São essas as promessas que nós temos. Agora, se você não criar o seu filho na doutrina do Senhor, se você não instruir a sua criança, se você não criar o seu filho, porque hoje em dia tem muita gente terceirizando a criação, tome cuidado, porque o salmo anterior, o salmo 127, ele diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora, veja que os filhos são comparados a flechas. A flecha pode atingir o alvo, mas se você não manejar bem a flecha, ela pode te ferir. Se você não criar seu filho na doutrina da administração do Senhor, os filhos, ao invés de te dar a alegria como planta de oliveira, ao invés de atingirem o objetivo das suas vidas, graças à sua educação, eles irão ferir você, cortar o seu coração, ferir o seu coração. E o pior de tudo, eles vão ser confundidos pelos inimigos que estão à porta. Não é à toa hoje que muitos filhos de crente estão na cadeia, ou lá no reformatório de menores, ou nas cracolândias, ou nas gangues e facções criminosas, ferindo o coração daqueles pais que não os criaram na doutrina e administração do Senhor. E esses filhos são presa fácil dos inimigos que sempre estão à porta. Amém, pastor. Humberto, Realmente um assunto muito importante. Pois não, pastor José Serafim? me permite fazer um pequeno comentário Claro. sobre esse assunto, doutor Calamuru, que explanou muito bem, claro que explanou com muita graça de Deus, muito conhecimento. Eu, como já disse, tenho a honra de ser membro da Assembleia de Deus há mais de 70 anos, e eu tenho visto muitos filhos de crente, até de pastores, se tornarem bandidos, drogados, como diz o doutor Calamuru, na prisão. Aliás, o doutor Calamuru entende muito bem disso, como juiz de direito, ele conhece bem, e já ouviu alguém dizer que a maior parte dos presos tem nome bíblico, que é prova que são filhos de crente. Por que caíram nessa situação? É claro que houve erro na criação, é evidente. Eu conheci pais que pegavam o filho pela orelha, torciam e falavam: vai ficar ajoelhado aqui na igreja ao meu lado. E a criança ia na igreja obrigado pela orelha. Quando podia ficar livre, ele ficava. Eu vi muito isso, muito isso. E alguém dizia: não, o pai tem que ser enérgico, tem que ser duro. Tem que ser enérgico, sim, mas uma energia com sabedoria e com direção de Deus. Não, o filho não pode sentir que é obrigado. Ele deve ser atraído e não empurrado. É um assunto que devia ser mais discutido para que nossos filhos amanhã é uma alegria. Eu já vi alguém criticar o pastor José Wellington, porque os filhos dele, netos, são pastores. Mas é melhor os filhos serem pastores, serem pregadores da palavra, do que o que muito tinha acontecido, ser bandido, ser ladrão e ir parar na cadeia. Que orgulho que o pai tem de ver o filho no púlpito pregando a palavra, ganhando alma para Cristo. Verdade. Esse é um galardão de Deus. Muito obrigado. Doutor Calamuru, me desculpe, mas eu fiquei contente com a sua exposição. Apenas quis falar um pouco da experiência que eu tenho nessa área. Não, o senhor é um especialista nesse assunto. Aí não tem como. E o senhor é um exemplo, porque eu conheci a sua mãe e ela tinha muito orgulho de vê-lo no púlpito. Amém, verdade. E aproveita que o senhor já aqueceu a garganta, pastor Zé Serafim. E agora sim, aproveita que o senhor já esquentou um pouquinho a garganta de novo e já fala para a gente sobre as promessas de proteção divina, de provisão e de vida abundante. Muito bem. Falamos então. Proteção divina.
Como eu já disse antes, repito, o Salmo 91 todo é uma proteção. Bem-aventurado o varão, né? Que está sob as asas do Todo-Poderoso. A Bíblia usa muito a palavra proteção sob as asas de Deus, porque faz uma referência às aves, que é asa grande, e protege seus filhotes sob as suas asas. Eu morei muito tempo em fazenda, em sítio, quando era criança, e quando o gavião passa assobiando no ar, a galinha tem um jeito de dar um jeito de piar que os pintainhos conhecem, correm após ela. Ela abre as asas, eles entram embaixo, ela fecha a asa e o gavião não pode pegar nenhum, porque ela protege sob a mãe, a galinha, protege seus pintinhos sob as suas asas protetoras. Então, proteção de Deus. As asas de Deus são grandes. Podemos estar protegidos sobre ela. Lá não há demônio que nos alcance, porque essas asas são poderosas, graças a Deus. E nós podemos estar abrigados sob as asas de Deus. Tem até um hino que fala, né? Sob as asas de Deus, abrigados. Tem até um hino que fala sobre isso. Então, temos de Deus uma proteção. E a promessa de Jesus, que ele nos fez lá quando ele mandou que pregasse o evangelho a toda criatura, disse: E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha como a Bíblia é importante. Quantos milhões de crentes tem hoje no mundo todo? Não só no Brasil, no mundo. Mas essa promessa de Jesus, eu estou convosco. Jesus está com cada crente, porque Jesus é Deus. E sendo Deus, ele é onipresente. Onde está o Filho de Deus, ele está presente e dá proteção. E se me permitir, pastor, eu quero contar uma experiência própria. Eu vinha de um culto, um certo dia, era 11 horas da noite, numa rua deserta, e um assaltante vinha atrás de mim e dizia: não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. E eu orei, falei: Senhor, o que eu devo fazer? Ele estava comigo e me respondeu: aperta o passo, se abriga atrás do primeiro poste e vira para trás de repente. Obedeci exatamente a instrução. Quando eu me abriguei atrás do poste e me virei, o assaltante virou as costas para mim, saiu correndo, correu tanto que de longe eu via os passos dele na calçada. Então, tenho experiência, ele está conosco e ele nos dá proteção. Ele nos protege, graças a Deus. Protege de acidente, protege de assaltante, protege de perigo. O Senhor é a nossa proteção. Não nos esqueçamos, sempre quando nós chegamos em casa, sãos e salvos, agradecer a Ele, porque nós talvez não sabemos quantos perigos nós passamos perto e nenhum deles nos alcançou, porque estamos abrigados sob as asas do Todo-Poderoso e lá não há inimigo que possa penetrar. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, nós falamos sobre grandes bênçãos que o Senhor reservou para o seu povo. Mas será que vai acontecer mesmo? Será que alguma coisa não pode dar errado? Pastor Antônio Mardoni, para a gente fechar com chave de ouro a nossa análise e abordagem. Fala conosco, pastor. As promessas de Deus, elas são infalíveis? São infalíveis porque Deus é infalível e é imutável. Há muitos aí que tem o título de Zé Promessinha, dizer, promete e nunca cumpre. Mas o que Deus promete, cumpre, a não ser que não tenha sido Deus que falou. Muitos vão atrás de profecias que são verdadeiras profetadas, não foram ditas por Deus, e é um direito nosso até de pedir a confirmação. Deus falar e a gente pedir uma confirmação 2 ou 3 vezes até ter a certeza que foi realmente Deus que prometeu. Se Deus prometeu, vai se cumprir ipsilíteris, porque Deus é infalível, Deus é
imutável. Inclusive, eu queria ler um versículo, que se encontra aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eles mereciam ser consumidos, destruídos, mas Deus não os destruiu, porque ele é imutável. Ele tinha um compromisso, uma promessa feita a Abraão, que abençoaria a sua descendência. A sua descendência merecia, portanto, ser destruída, mas Deus disse: eu não vou destruir, porque eu não mudo. Então, Deus é imutável. E nós vemos, portanto, que ele cumpre as suas promessas. Todas as promessas feitas por Deus, no momento certo, determinado por ele, o tempo que ele que determina, elas se cumprem. Nós vemos exatamente aqui em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, nós lemos o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conceito e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus cumpre a sua promessa, ele jamais vai se esquecer do que ele prometeu. A promessa está sempre patente diante dele, até o tempo determinado por ele para que haja o cumprimento. E, por último, Deus, aqui em Números, capítulo 23, 19, não mente e nem se arrepende. Há muita gente que faz a promessa, mas dá a intenção de não cumpri-la, porque ele está mentindo. Deus jamais mentiu e nem mentirá e nem se arrepende. Às vezes a gente diz, mas está na Bíblia escrito que Deus se arrependeu. O arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento. O nosso arrependimento é uma tristeza profunda pelo erro que nós cometemos. Então, é o arrependimento humano. Mas o arrependimento divino é Deus dar mais uma oportunidade. Nós vemos lá no caso de Noé que Deus disse: arrependo-me de ter feito o homem. Na verdade, Deus sempre amou o homem porque foi feita a imagem e semelhança dele. Então, aquela geração perversa que tomou conta da terra pela violência, a terra foi tomada pela violência praticada por aquela geração perversa, Deus estava no direito de destruí-la, mas Deus salvou 8. E esses 8 representam exatamente a humanidade, Noé e sua família, porque Deus, ele não se arrepende como nós nos arrependemos. Nós vemos o caso também lá de Jonas, que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrependeu. Deus é misericordioso. Ele até disse para Jonas: eu não poderia ter misericórdia? Então Deus prorrogou, postergou o castigo. Deus mandou Jonas ir lá a Nínive, mas só Jonas podia ir. O pai de Jonas era profeta, mas eles não teriam recebido a mensagem de Amitai, o pai de Jonas. Tinha que ser obrigatoriamente Jonas, porque Jonas já era conhecido como um profeta de Deus por eles. Era um que falava a palavra de Deus e ela se cumpria. E Jonas tinha dito, portanto, para o rei Jeroboão II que formasse o exército e fosse reconquistar a região de Gileade. E ele reconquistou, mediante a promessa de Deus. Então, eles conheciam Jonas. E aí eles se arrependeram, jejuaram, e Deus, então, perdoou, porque Deus teve misericórdia. Então, Deus não mente e nem também se arrepende. É exatamente esse versículo que queremos ler, no 23 e o 19. Diz-nos assim: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, Deus fala e confirma, porque Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é infalível. Muito bem. Amém, pastor. Humberto, Uma você bênção. me dá licença de citar alguns versículos Sim, pastor José Serafim, por sobre favor. Israel, que há de se cumprir durante o período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja? Porque a primeira pergunta foi, para mim, promessa de Deus para Israel. Sim, Então, Deus tem promessas para Israel, inclusive promessas escatológicas. Quando a igreja for arrebatada,
Israel vai reconhecer Jesus, o seu Messias, e se reconciliar com ele. O capítulo 12 de Apocalipse fala daquela mulher que ia dar luz a um filho varão, que há de reger toda a terra com vara de ferro, e aquela mulher será perseguida pela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, mas Deus preparou um lugar para essa mulher, onde ela ficará por 1.365 dias, isso é, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Discute-se muito quem é essa mulher. Eu vou ser bem claro e bem objetivo. Essa mulher é Israel no período da grande tribulação. E alguns textos que eu quero deixar para os nossos ouvintes, se quiser anotar, anotem, para depois ler e confirmar. Leia Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Leia Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Leia Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E leia Malaquias, capítulo 4, de versos 1 e 2. Eu até vou citar o que está escrito em Malaquias. Mas o dia do Senhor vem ardendo, não deixará raiz nem ramo. Mas para vós, Israel, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Confirma-se que essa mensagem é dirigida a Israel, o versículo 6, que fala, lembra da lei de Moisés. Então, é Israel que recebeu a lei de Moisés. Essa promessa é para Israel, que reconhecerá Jesus como seu Messias, enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, naquele período. O anticristo vai se levantar contra Israel, vai perseguir, mas terão de Deus uma proteção especial. Eu espero, talvez um dia eu grave lá esse assunto no nosso... Será uma bênção. Talvez um dia eu grave lá no nosso Canal, trabalho. né? Isso. Ou, quem sabe, um dia eu posso dar na igreja também uma palestra sobre esse assunto. Eu me empolgo, porque é empolgante. Nós vamos participar disso, porque nessa ocasião a igreja é a esposa do Cordeiro. Estará morando na Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Mas Israel não será esquecido, porque Deus é fiel às suas promessas. Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da nação, e ele cumpre até o fim. Ninguém pode acusar a Deus de não cumprir suas promessas. Amém. Amém, pastor. Com a permissão do pastor Mardônio, pastor, eu estava ouvindo a sua resposta e me aqueceu o coração, eu me lembrei de 2 textos, pastor. E eu queria mencionar aqui com os irmãos lá, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, também no versículo 8, a parte A, diz assim: o amor nunca falha. Amém. Deus é Tudo fiel. pode falhar, menos o amor. E ele é amor. Deus tem amor. As promessas de Deus não falham. Amém. E move nossos corações, não é, irmãos? É verdade. Esse trabalho está aqui há tantas décadas, servindo ao Senhor de maneira gratuita, de graça recebemos, de graça damos. Eu até aproveito para pedir a oração dos nossos irmãos internautas por este trabalho. Lembre-se em vossas orações de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que escrevem os artigos lá no nosso site, portalebd.org.br, porque nós lutamos não contra carne e sangue, mas a luta é contra o inferno. Amém. E nós agradecemos a Deus, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos aqui hoje. Estamos terminando mais uma abordagem, a última do ano. Até aqui o Senhor nos deu saúde, até aqui o Senhor nos deu alimento, nos deu habitação, e até aqui podemos servi-lo, graças a Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos internautas, continuem conosco e vamos fechar este ano mais uma vez com chave de ouro.
a maior escola bíblica do universo, a Escola Bíblica Dominical, e eu e você fazemos parte. Amém. Não se esqueça de acessar o canal do Pastor José Serafim, @Pastor José Serafim. Lá também você vai ver como falar com o pastor e ajudá-lo adquirindo seus livros. Continue conosco. Fiquem todos com Deus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus.